Bem, irmãos, estamos aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que funcione o meu aqui. Aê! Todos estão me vendo? Só eu que não estou me vendo. Sim, estamos te vendo. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Esse negócio aqui. Bem, irmãos, hoje quero falar a vocês especificamente sobre lançar em Deus a sua ansiedade. Eu escrevi um sermão aqui falando sobre lançar a ansiedade que temos sobre o Senhor. Eu não sei quais são as lutas que você enfrenta, não sei quais são as dificuldades que você tem, mas lançar a sua dificuldade, a sua ansiedade sobre Deus é a melhor coisa. E o texto base que eu separei hoje para vocês encontra-se em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E o texto bíblico vem falando o seguinte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá. 8, 7. Começa dizendo o seguinte. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé de vocês, a fé que vocês têm, vale muito mais do que o ouro. E por isso ela precisa ser provada para que ela continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Veja que o texto bíblico ele começa dizendo aqui que a provação que temos é como se fosse o fogo que ali está para provar-nos. E muitas pessoas que têm algumas provações, elas são extremamente ansiosas. E talvez hoje eu esteja conversando um pouco com você, que é ansioso. Talvez hoje esteja falando com você que é extremamente ansioso e que tem alguns problemas emocionais por conta disso. Sabe, essa conversa que eu quero ter, ela vai te ajudar a ir para um próximo patamar, a ir além. Por quê? Porque talvez a sua ansiedade esteja destruindo você, esteja fazendo com que você tome algumas decisões antes do horário. Veja que esse texto sagrado que a gente leu aqui, o grande problema aqui é a tormenta que as pessoas têm. E não somente isso, provoca as tormentas, os problemas que você vive, provoca impaciência e uma grande aflição nos irmãos. Porque os irmãos ficam ansiosos. Ansiedade é aquele cara que pensa para o futuro, tá? Ele fica ansioso com o trabalho, ansioso com os resultados, ansioso com ali as finanças, ansioso quanto ao futuro. E se esse é o seu caso, talvez você precise do remédio que hoje o Goal Six vai dar para você. Talvez você precise do bálsamo que Deus está dando. Por quê? Porque senão você vai ter uma vida extremamente árida nesse mundo. Uma vida árida é uma vida em que a pessoa ela não consegue usufruir das bênçãos que Deus deu por conta da ansiedade. Ela está sempre preocupada com alguma outra coisa. Daí a importância de você compreender como você acalmar o seu coração à luz da palavra. Como você encontrar-se consigo mesmo e com o Senhor. Porque eu percebo que esse negócio de impaciência, né? E a terminologia bíblica, a que diz a ansiedade, essa aflição aí com as pessoas, ela faz com que todo mundo tenha impaciência e faz com que as pessoas fiquem aflitas. E isso se torna o quê? A ansiedade. Eu estou olhando aqui porque fica passando gente aqui. Veja, a ansiedade, ela é um problema muito grande para as pessoas, que afligem as pessoas em todos os séculos. Não é somente agora que nós estamos vivendo, mas todos os séculos as pessoas são aflitas. E talvez você seja um irmão que esteja passando por isso. Julgo eu que esse negócio de ansiedade está se avolumando mais por conta das tecnologias que são mais rápidas e tudo está sendo muito rápido aqui. Então, a ansiedade está trazendo muitos problemas porque as pessoas não estão conseguindo ser aquilo que elas veem
na televisão, aquilo que elas veem no Facebook, aquilo que elas veem no Instagram, ou mesmo nas plataformas digitais. Então, você sempre está olhando para pessoas que são extremamente felizes, elas estão bem, elas estão alegres, elas estão sempre muito bem ali, comendo, passeando e tudo mais, mas quando a cortina se fecha, meu irmão, não é assim não. Só que as pessoas estão sendo envolvidas por aquilo. E por isso a importância de você compreender que talvez aquilo que você veja não é real. Por isso a importância de você entender que aquele mundo que você está vendo não é um mundo real. Daí, o texto bíblico fala que a ansiedade, ela abala a vida emocional das pessoas e deixa as mesmas estressadas. Eu julgo que estresse é bom até um certo nível. Porque o estresse, ele te acorda, ele te faz ir para um canto, faz ir para outro e tem que fazer algumas coisas. Mas até um certo ponto que não vai sucumbir você, que não vai destruir você. Então, hoje você precisa entender como lidar com a ansiedade. Hoje você precisa entender como lidar com os problemas emocionais, porque talvez você esteja sendo norteado pelas loucuras da sua cabeça. E você nem sabe que você está perdendo muito, está gastando energia demais, está pensando em muitas coisas por conta da ansiedade. Sabe, queridos, essa questão de ser estressado, de estar com ansiedade, a palavra de Deus, ela traz a cura e o auxílio para aqueles que sofrem da ansiedade. Para todo mundo que está sofrendo, a palavra diz assim, ó, lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem o remédio para vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Por isso nós lemos no texto, no começo do texto bíblico, esse verso bíblico: lance sobre Deus a sua ansiedade, a sua frustração, lance sobre Deus a sua angústia, lance sobre Deus o seu sonho. Por quê? Porque ele tem um remédio para ti. Agora, se tu ficares lançando sobre você mesmo a sua ansiedade, a sua preocupação, o seu sonho, as suas próprias coisas, você corre sérios riscos de não alcançar porque a ansiedade está te impedindo. Sabe, queridos, quando nós percebemos que o texto bíblico ele traz um bálsamo, um remédio para aqueles que sofrem. Eu não estou querendo aqui me aprofundar no tema de ansiedade como um psicólogo ou como esses camaradas que falam sobre esses temas aí, mas eu quero dar a você o remédio que a palavra dá para aqueles que sofrem. E por isso a importância de você se prender no Senhor, por isso a importância de você buscá-lo. Veja só que o texto bíblico diz: lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Por quê, pastor? Eu tenho que lançar sobre ele. Porque ele tem um remédio. Como é que o texto bíblico? Porque ele tem um remédio para vocês. É isso que o apóstolo Pedro diz aqui para os leitores de sua palavra. O apóstolo Pedro dá esse remédio a ele sobre a ansiedade e como eles verem as coisas logo acontecendo, essas coisas acabam provocando angústia nas pessoas. E tem uma galera que está angustiada aí, igual como a irmã Ana Rodrigues falou, com o governo, com os tempos futuros, com o mundo que está se tornando um palco para a volta de Cristo, as angústias das nações. E isso está levantando ali angústia nas pessoas. E se tem uma doença que está matando mais hoje, é a doença do estresse, da angústia, as doenças chamadas de psicossomáticas, né? As doenças emocionais, a ansiedade. Isso está destruindo a vida de muitas pessoas. Quantas pessoas você conhece aí que sofrem de depressão, outras sofrem de ansiedade e não conseguem ver um futuro promissor porque essas loucuras, esses problemas da sua própria vida estão fazendo com que essas pessoas sucumbam. Talvez esse seja o seu caso, de você não ir para o próximo estágio da sua vida, de você não crescer na sua vida, de você não prosperar, que é a terminologia que eu usei ontem, né? A questão prosperar não no sentido só financeiro, porque é essa terminologia que o pessoal usa por aí, mas prosperar no sentido de crescimento. Talvez você não esteja crescendo, por quê? Porque a ansiedade está matando você. Você tem uma fruta, e aí você acabou de receber o dinheiro, acabou de receber a fruta, acabou de receber o fruto do seu trabalho, e você vai lá e come.
compra roupa, compra não sei o quê, compra não sei o quê, porque você está ansioso, você quer comer mais, e as pessoas estão aí comendo, 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 por conta da ansiedade, você acaba matando o fruto. Em vez de você pegar e plantar aquela maçã, em vez de você pegar e plantar aquele seu sonho para que ele te dê mais dividendos, cresça muito mais, o irmão não tem tempo. O irmão está ansioso, ele não quer esperar o bicho crescer lá, ele não quer esperar a árvore crescer. Ele quer que o negócio seja feito no micro-ondas, assim, pai pronto. Não é assim que funciona. Porque talvez você esteja queimando etapas. Sabe, uma certa jovem veio conversar comigo e falou assim: ai, pastor, tô namorando com fulano de tal. Eu, eita, é mesmo, irmã? Puxa, que coisa, não? E aí ela falou: tô namorando e tudo, tô amando esse cara. Aí, eu já sou da velha guarda, né? Aí eu falei: esse negócio de dizer eu te amo no primeiro dia nunca cola, né? Nunca dá certo. E então, tem algumas pessoas que fazem isso. No caso desta moça, fez justamente isso. Eu falei: ih, mulher, olha, isso é coisa de que pai e mãe fala para filho, né? Nunca se fala no primeiro dia eu te amo. Isso aí você deixa para falar lá perto do casamento, sei lá no meio do caminho, ali do namoro, vai noivar, mas você não vai lá no primeiro dia e já faz tudo. Tem algumas pessoas que estão extremamente ansiosas pela resposta do outro. Tem gente que está desesperado pelo que os outros estão pensando, pelo que os outros estão falando. O que os outros vão pensar? Talvez e a ansiedade, que é o tema de meu sermão, ela esteja norteando toda a sua vida e esteja destruindo sua vida. Ontem eu fui colocar uma antena, só eu mesmo, só Jesus na causa. Ontem eu fui colocar uma antena mais ou menos uns 8 metros. Nós fizemos uma torre de ferro e fomos colocar a antena em cima. E aí o seu menino aqui não conseguiu colocar a torre porque estava muito alta e pesada e ele não conseguia colocar a torre. E aí lá vai eu, né? Eu, uma jamantona desse tamanho, quem me conhece sabe, grandão, para subir uma torre, aquela torre de internet, e lá vai eu subindo. Aí ele tinha um cinto que prendia na torre, eu grandão, o cinto não dava em mim. Aí amarramos uma corda, só eu, Jesus, Senhor, tenha misericórdia. Amarramos uma corda e fomos ali subir. Eu fui subindo na corda, fazendo assim, subindo na corda e colocando lá em cima. Só que quando chegou lá em cima, irmãos, negócio alto, 10 metros de altura, só que é o seguinte, era na montanha e eu ainda subia mais 8 metros alguma coisa. E eu chegando lá em cima, eu falei, cara, esse negócio não vai me aguentar. Imagina um ferrinho assim, esse negócio não vai me aguentar. Isso daí vai dobrar, eu vou cair, vai dar errado. Fui subindo, pedi bem. Aí eu fui subindo e fui e coloquei a antena enfiada lá no cano e apertei. Chegou lá em cima, eu estava com uma mistura de emoções, de medo, de ansiedade para descer logo, para resolver aquilo, porque tinha caído a internet aqui e porque ela estava num lugar baixo. E aí, então, eu comecei a ficar meio tremendo, assim, porque eu fiz muita força, segurava no ferro, falei, daqui se eu cair, o braço fica, mas eu não caio daqui. E eu segurando ali. E eu quase que não consegui fazer as coisas direito lá em cima, porque eu estava extremamente ansioso, né? Que sair ali agitado, e eu estava extremamente ali com a ansiedade à flor da pele, com aquele sentimento, aquelas coisas todas misturando ao mesmo tempo. Quase que eu não consegui fazer. Será que você não está conseguindo ser feliz nessa vida? Será que você não está conseguindo fazer as coisas que são necessárias porque a ansiedade está acabando contigo? Porque você está ansioso que só. Olha para suas mãos. Será que você é um irmão que rói as unhas, fica roendo a unha? Que é a ansiedade. Eu já sei logo. Quando eu bato o olho, eu já sei. O irmão, vejo aquele irmão com cotoquinho, sabe, com um pedacinho de unha. Só que o irmão fica o tempo todo roendo. Eu falei, isso daí é o irmão que é extremamente ansioso. Sabe? Será que você não está acabando com sua vida porque o motor do seu carro está ligado e o carro parado?
Você está brigando com a outra pessoa, você está com raiva de fulano, com Beltrano, mas você está parado, não está produzindo nada, não está desenvolvendo nada. Bem, o texto bíblico quer dar esse bálsamo para ti e te ajudar a ter uma visão mais clara acerca da ansiedade, ou melhor dizendo, ter uma visão bíblica acerca desse problema. É por isso que o apóstolo Pedro ele quis dizer para os seus leitores que a ansiedade de ver as coisas logo acontecendo, ela acaba provocando a angústia nas pessoas. E as emoções se transformam num turbilhão que quando essas coisas acontecem, elas acabam perdendo o planejamento. Tem gente que está perdendo a saúde, o planejamento, o futuro, porque quer que as coisas aconteçam assim, ó, rápidas. E tem coisas que não acontecem rápido. Tem coisas que têm o seu tempo de acontecer. Será que você não é um desses irmãos? E por isso hoje eu estou conversando com você, querido irmão, para te ajudar nesse processo, nessa caminhada. Hoje estamos aqui no Goal Six com um ambiente de caminhada. Nós estamos querendo que você caminhe conosco, porque julgamos que o processo ele tem tanta importância quanto a finalização do processo. Por isso, todos os dias, nós buscamos a presença do Espírito aqui, nós oramos, nós temos uma amizade aqui, nós criamos um vínculo, nós estudamos a palavra, porque entendemos que o processo, a jornada, ela tem tanto poder quanto chegar lá no céu. Se você não for um bom cristão, se você não apertar o parafuso aqui, se você não jogar o óleo aqui, toda a sua engrenagem de vida vai ficar muito dura, vai se quebrar e se romper. Talvez esteja falando com algumas pessoas que o casamento está rompido. Talvez esteja falando com algumas pessoas que o relacionamento com os filhos está deteriorado. Talvez esteja falando com algumas pessoas que a ansiedade está acabando com ele no trabalho. Ele fica o tempo todo pensando no que os outros estão pensando, como é que vai ser daqui a pouco, as finanças estão acabando. Talvez esteja falando com alguém que não tem uma provisão financeira certa, que não tem recursos guardados. E se eu quebrar a perna, se acontecer alguma coisa, o que eu fico? Você tem recurso pelo próximo um ano na sua vida? Imaginemos que tudo dê errado. Você separe, você quebrou a perna, deu doença. Você consegue viver por pelo menos um ano bem? Vou botar minha cabeça no lugar, pastor. Vou sentar agora, vou ver agora como é que vai se dar as coisas. Você tem condição de ter pelo menos um ano? Porque isso vai te trazer menos ansiedade quando você tiver pelo menos um ano guardado. Sabe, queridos? Esse negócio de angústia que as pessoas têm e essas emoções, elas acabam se transformando em um turbilhão quando essas coisas não acontecem como você planeja. Você idealizou um casamento, você pensou numa forma de criar os filhos, você pensou numa questão das suas finanças, você sonhou, você planejou, mas as coisas não aconteceram do jeito que você queria e agora você está aí morrendo. Você está aí com 40 anos sofrendo porque não resolveu, não foi feito do jeito que você queria. Você olha para trás e fala, rapaz, eu não alcancei o sonho que eu queria, pastor. E eu estou aqui. Bem, a palavra deixa claro para ti algumas coisas, que a paciência, ela se torna, nesta hora, um antídoto para ti. Você precisa ter um pouco de paciência para vencer a sua ansiedade, querido irmão. Se você não tiver essa devida paciência para vencer sua ansiedade, certamente você vai precisar se tratar. E por se tratar de uma virtude que traz ali o equilíbrio para a pessoa, a paciência é uma das virtudes do espírito. É necessário você saber esperar. E no mundo de hoje, pastor, o senhor vem falar de esperar, pastor, eu quero é que tudo seja muito rápido e automatizado, pastor. Saber esperar, quem quer esperar, pastor? Sabe, irmãos, o tempo certo das coisas acontecerem tem que esperar para isso virar. Por isso, o texto bíblico diz, o Salmo 40, versículo 1, Salmo 40, versículo 1, fala especificamente sobre você saber esperar.
Salmo 40, deixa eu colocar aqui. Salmo 40, versículo 1. A palavra de Deus, ela fala justamente para a gente saber esperar, entender o que o Senhor quer para a gente. Deixa eu abrir aqui. Salmo 40, versículo 1. Diz assim: esperei com que? Com paciência, irmão. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova de perigo e de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus pés. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. O autor bíblico continua dizendo: feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram os falsos deuses. Ou seja, senta-se à mesa dos escarnecedores, né? O Senhor, nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Olha para trás e veja como Deus cuidou da sua vida. Deus tem feito grandes coisas por você. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, eu não poderia falar todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Veja como a palavra diz assim: olha, é tanta bênção, Senhor, que o Senhor tem me dado que eu não consigo nem contar. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pedistes que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifício oferecido para tirar pecados. Pelo contrário, tu me destes ouvido para ouvir, e por isso respondi: aqui estou. É esse o sentimento que Deus quer que você tenha, de dizer sempre a Ele: eis-me aqui, aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração, para não pecar contra ti. E aí o autor bíblico continua descrevendo a bênção de ter Deus cuidando da vida dele. Será que você é um irmão que busca ter Deus cuidando da sua vida? Será que quando você está em angústia, quando você está preocupado, quando você tem alguma tribulação, você busca ao Senhor e fala: Senhor Jesus, ajude-me nesta causa. Senhor Jesus, quero mais de ti, Senhor, para conseguir ver como o Senhor vê? Bem, talvez seja este o seu caso, de colocar mais as coisas na mão de Deus e menos as coisas na sua mão. Qual é o significado de lançar a ansiedade sobre Deus? Davi foi ungido, ainda muito novo, como rei, você sabe disso. Ele deve ter vivido muitos anos, e por isso o autor declara: anos de ansiedade, anos de aflição, até chegar o dia em que ele assumiu o trono de Israel. Vocês lembram da perseguição que ele sofreu por causa de Saul? Vocês lembram que a qualquer momento Saul poderia ter matado? Só que Davi precisava ainda ser coroado. Mesmo ele sendo ungido, ainda tinha um tempo, porque Saul não queria sair do poder. Saul já tinha uma vida louca. E sabe o que aconteceu, irmãos? Davi se escondeu no Senhor. Ele aprendeu a vencer a ansiedade, dizendo: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta, como diz Salmo 38, versículo 9. A, a minha ansiedade, as minhas lutas não são ocultas a ti, Senhor. Eu coloco diante de ti todas as minhas coisas, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o soldado de Israel não dorme, o sentinela de Israel não dorme. E o Senhor é o que guarda Israel. O Senhor é o que guarda a minha vida. O Senhor é o que guarda a minha família. E eu sei que o Senhor não dorme. Tribulações podemos ter, problemas vamos passar, mas saberemos que o Senhor estará conosco. Você tem que entender, porque a ansiedade está acabando contigo.
está ferrando com tua vida, está te fazendo com que você não durma, com que você fique preocupado. Sabe, queridos? Eu, quando olho para a história de Davi, eu percebo que ele sofria disso, de ansiedade. Davi sabia que a ansiedade era conhecida diante de Deus, porém, irmãos, ele aprendeu a lançar sobre o Senhor a sua própria ansiedade. Você tem aprendido a fazer isso? Você tem aprendido a lançar sobre Deus a sua própria ansiedade, querido irmão? Tem você feito isso? A palavra continua dizendo: a nossa ansiedade e as nossas preocupações não passarão desapercebidas do Senhor. Salmo 139. Salmo 139. Deixa eu colocar aqui. Salmo 139, versículo de 1 ao 6. Vem falando justamente sobre isso. Versículo 1 ao 6 diz assim, ó, olha como a palavra diz. O Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces, sabe tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Está em volta de mim, todo ao meu lado, e me protege com o teu poder. Eu não consigo entender como tu conheces tão bem, como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Veja que a palavra deixa claro aqui que Deus conhece demais a gente, não dá para enganá-lo. Você engana pastor, viu, irmão, que enrola aí. Você engana pastor, você engana todo mundo, mas você não engana a Deus. Ele te conhece. Então, para de ser cabeçudo. Ele te conhece. Para, irmão, de ser cabeçudo. Fale com ele. Tenha um relacionamento com aquele que te conhece. Não dá para ter uma vida falsa quando Deus pode ver tudo. Sabe, irmãos, a palavra deixa claro que a nossa ansiedade, a nossa preocupação não passa desapercebida do Senhor. Por quê? Porque Ele conhece tudo. Ele está vendo a tua angústia. A diferença é como você vai lidar com isso. Ele está vendo as tuas coisas, mas como você estará lidando com isso? Ontem à noite nós fomos dormir e tinha um morcego em casa. Lá vai, né? Casa fechada durante muito tempo, muitos meses fechado, tinha um morceguinho pequeno. E aí, rapaz, a alegria da noite foi aquele morcego, né? Olha o morcego! E voava o morcego para um lado para o outro, e eu tentando tanger o morcego, dando uma vassourada nele e tal, até pegamos o morcego. E o morcego aí brincando e pulando, e a Débora ali com o coração apertado. E eu falei assim, Débora, fica na tua, para não passar por menino. Sua ansiedade, sua raiva aí. Fica na tua, né? Dá tudo certo. É um morceguinho, não dá nada não. Morceguinho, gente boa, amigo nosso. E aí, então, coisas de sítio, né, irmão? Coisas de sítio. E aí, então, fui lá tanger o morcego. E tava nós três, os homens da casa, levantando. Aí eu sempre brinco com meus meninos, agora é o momento. Aí eu chamo assim, meus guerreiros. E aí, então, quando eu chamo meus guerreiros, aí os meninos, sim, papai, vamos! E tal, aí vamos lutar para defender a família. E aí, quando é assim, para tomar banho de água fria, né? Meus guerreiros, vamos! Aí vai tomar banho, desliga o chuveiro para tomar banho de água fria. Aí, só tomar banho de água quente, não. Uma vez tem que tomar banho de água fria para ver como é que é o negócio. E sabe, irmãos, foi uma alegria, mas a gente não só ansiedade para os caras, angústia para os meninos. Por quê? Porque nós sabemos
que Deus cuida de nós, Deus cuidou no passado e Deus cuida no presente, cuida no futuro. Se você começar a entender a questão da ansiedade, você vai começar a perceber que você não pode passar a ansiedade aqui para cima. Ela fica só aqui para baixo. Você está aqui, mas você tem a plena consciência de que, olha, se quebrou o motor do avião, você vai apertar tal lugar, você vai planar, você vai procurar um lugar para pousar. Tem uma série de procedimentos. Quando você faz o planejamento, você também precisa fazer o planejamento se as coisas derem errado, porque isso vai diminuir a tua ansiedade. Deus conhece você, ele sabe das angústias que você sofre. O problema é como você irá lidar com as suas próprias angústias. Porque tem gente que sabe tudo que eu tô falando. Ai, pastor, já sei de sermão, pastor. Eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que Deus cuidou no passado, eu sei. Mas o cara não desenvolve, o cara não cresce. Por quê? Porque ele não sabe lidar com as suas próprias emoções. Por isso, a profetisa escreveu aqueles 2 volumes que eu sempre falo em meus sermões: Mente, Caráter e Personalidade, para que você possa compreender e saber lidar com a sua mente, com o seu caráter e como você vai desenvolver a sua personalidade. Como você vai entender aonde chegar, aonde sair, como você fazer as coisas. Por isso a importância de você compreender as lutas humanas à luz da palavra. Daí, então, o salmista, ele faz uma revelação para a gente. Ele diz assim, e ele fala acerca da consolação do Senhor. Ele fala com que nós tenhamos que aquietar nossa alma nos momentos de extrema ansiedade, dizendo o seguinte: veja o que o salmista diz: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações reanimaram a minha alma. Ele multiplicou dentro dele o quê? Os cuidados. Ele teve que reavaliar, ele teve que traçar uma nova rota. Porém, ele foi reanimado, a sua alma foi reanimada porque Deus estava consolando ele. Ontem eu mandei mensagem, né? Orei essa madrugada e mandei mensagem para a mãe, quando eu conversei com a minha esposa e nós soubemos disso, para a mãe que eu ia apresentar o filho dela agora no sábado, e o bebê caiu da escada e teve que fazer cirurgia e tudo mais e tal. E essa mãe deve estar extremamente angustiada. E por isso eu fiz esse sermão, obviamente, pensando no Goal Six, na minha próxima mensagem, o pão tem que sair quente para vocês, mas pensando na luta e na ansiedade dessa mulher de ontem. Porque, de fato, essa mãe está muito angustiada por causa do seu filho. E nós que temos crianças pequenas, nós nos sentimos na pele isso. Bem, irmãos, o salmista revela que ele foi reanimado porque ele soube que Deus estava consolando. O Goal Six está orando aqui por essa família e por isso faço votos com que você ore mais de forma fervorosa por essa família. E a nossa igreja também está orando por eles. Nós podemos nos consolar que nas mãos do Senhor está. Coloque seu filho também nas mãos do Senhor. Mas, pastor, meu filho não é mais da igreja. Pastor, meu filho já não está no meio do povo de Israel. Pastor, coloque na mão do Senhor e descanse. Porque senão você não vai conseguir alcançar. Coloque a sua angústia, a sua preocupação na mão do Senhor e, descanse, vá dormir. Sabendo disso, ele foi reanimado a alma. E por isso, o texto termina o finalzinho do texto dizendo: lançando a nossa ansiedade nos pés do Senhor. A Ana, ela lançou a sua ansiedade, que era excessiva de ser mãe, aos pés do Senhor, e Deus operou, Deus recuperou a alegria dela, porque ela foi mãe, virou mãe. A oração, ela também é um remédio, querido irmão, para que você possa vencer a ansiedade. Você precisa saber vencer a ansiedade. E a oração tem esse cunho de ser um remédio. Deus nos ouve. Salomão também, como um bom psicólogo que ele era, porque era o homem mais sábio em todas as áreas, Salomão, ele se aprofundou em ser um observador do comportamento humano. E ele, ao observar o comportamento humano, ele já havia revelado os sintomas da ansiedade.
dizendo o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra, diz Provérbios capítulo 12, versículo 25. Veja que a ansiedade tem abatido muitas pessoas, mas a palavra boa, que esta é uma palavra que estamos dando hoje a você, a palavra alegre, a palavra feliz, essa tem o objetivo de alegrá-lo, tem o objetivo de animá-lo. E se você se encontrar com o Senhor, então animado você será. Sabe, somente a palavra de Deus pode trazer essa alegria ao coração do ansioso. Porque muitas pessoas que estão ansiosas estão tomando antidepressivos, estão tomando remédio como busca da solução de seu problema. Mas eu trago hoje a você um remédio eficaz para aquele que é angustiado e ansioso. Aquele que pensa e vive no passado, mas também aquele que vive com o pensamento no futuro, extremamente acelerado. A palavra do Senhor, as obras do Senhor, como ele fez as coisas na tua vida. Somente a palavra de Deus pode alegrar o coração ansioso. E por isso eu percebo que quantas vezes tem muita gente que está ansioso, querido irmão, e está esperando ali uma bênção. Sabe? No aniversário do Eduardo, recebemos um presente, né? Para o Eduardo. E nós compramos um carro de Lego da China. E aí compramos aquele carro, leva um tempo para chegar no Brasil. Todo dia, quando a gente está morando numa casa, aparecia alguém apertando a campainha para pedir alguma coisa. Sempre aparece um monte de gente que vai pedir alguma coisa e tal, já oferecendo serviços e tudo. Rapaz, ou então outras encomendas que chegavam, o Eduardo pulava de onde estava. Chegou meu carrinho, e saía correndo. Não é, rapaz, puxa vida. Tá chegando, Eduardo. Todo dia ele perguntava: papai, veja lá o status do transporte, vê onde que tá, e tudo. Estava extremamente ansioso. E eu tinha que acalmar o coração dele. Ele falou assim: ó, te acalma, não é assim, espera. Sabe, irmãos, você também precisa se acalmar, espera. Não é assim que se resolvem as coisas de forma rápida. Não é sempre do seu jeito. As coisas demoram um pouco mais. E por isso, você precisa compreender, à luz da palavra, que a Bíblia ela é esse intermédio entre o céu e você, e a sua angústia que está no meio. O nosso coração se alegra e fica em paz quando a palavra de Deus nos traz essa bênção. O Senhor Jesus Cristo deixa claro aqui algumas coisas. Ele também nos aconselha a lançar sobre os cuidados do Pai toda a nossa ansiedade, dizendo o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem plantam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vocês muito mais valor do que elas? Diz Mateus capítulo 25 e versículo 26. Será que você não tem muito mais valor do que as aves do céu? Elas não plantam e sempre têm que comer. Deus cuidará de vós. Deus cuida dos seus filhos. Coloque-se na mão do Senhor. Lance sobre o Senhor toda a sua preocupação no dia de hoje. Se você é um irmão que está angustiado, lance sobre ele a sua ansiedade, a sua inquietação. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele sabe muito bem o que acontece com os seres humanos. Não há nada que aconteça que Deus não veja. Então, lance sobre ele a sua sobrecarga, a sua ansiedade, a sua inquietação. Por isso, ele prometeu, querido irmão, substituir o nosso pesado fardo, a nossa pesada preocupação, por um fardo mais leve, por um fardo mais suave, que nós podemos suportar. Quer você ter essa bênção? Então não esqueça que o Senhor é por ti. Se Deus é por nós, quem será
contra nós. Coloque a sua vida hoje em dia diante do Senhor. Coloque a sua angústia na mão de Deus. Coloque a sua ansiedade na mão do Senhor. Coloque até mesmo o seu passado, que não dá para alterar, na mão do Senhor. Deus tem cuidado de vós. Saia hoje daqui com essa plena consciência de que eu não vou temer quanto ao futuro, porque basta me lembrar como Deus me guiou no passado. A igreja não precisa temer os grandes turbilhões que estão vindo a este mundo. Por quê? Porque Deus cuidou no passado da igreja. Você é igreja. Você não precisa temer quanto ao futuro, porque Deus guiou sua vida no passado. Guiou quando você teve dificuldades com seus filhos, guiou quando você teve dificuldade financeira, guiou, cuidou da sua vida no passado, te deu a bênção. Então, não te preocupa com o futuro, porque a Deus pertence o futuro. Quer você ter vitória? Então, talvez você tenha que tirar do caminho a ansiedade, porque ela pode estar te impedindo de andar mais rápido. Talvez a ansiedade esteja te prendendo. Quer você andar mais rápido, ter vitória? Então, coloque sua vida na mão de Deus. Nós vamos orar agora. E agora que estivermos orando, eu quero que você se una a nós também em oração. Buscando, clamando, pedindo, porque Deus cuidará de nós. Vamos orar. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Querido Deus, estamos aqui na tua presença, Pai. Muito obrigado, Jesus, por despertar nessa manhã, Jesus, com vida, com saúde. Obrigado, Jesus, pelo seu cuidado, pela sua proteção que o Senhor tem com cada um de nós, Jesus. Pai querido, perdoa meus pecados, ó Deus. Aumenta a minha fé. Ajuda a ter uma vida digna diante de ti, Senhor. Me ajuda, Senhor Deus, eu te servir melhor, Senhor Deus. E cada um que está aqui, Senhor Deus, queremos te servir melhor, Pai. Que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, Jesus. Batiza nós com o Espírito Santo, Jesus. Tem de piedade de nós. Nós estamos pedindo aqui pelo batismo do Espírito Santo, Pai. Também, Senhor Deus,